38 anos de vitórias, de bênçãos, até aqui o Senhor sempre esteve conosco. E a promessa dele estará conosco quantos dias? Todos os dias até a consumação dos séculos. Ok, obrigado, pastor. Dos irmãos que estão aqui, quem é que estava aqui há 38 anos atrás, que era membro fundador? Cadê? Por gentileza, quem são os membros fundadores? Pastor, me desculpa um pouquinho, mas eu queria tirar uma foto com eles. Vem cá, por gentileza. Consegue vir aqui na frente? Os membros fundadores? Só para a gente tirar uma foto com o pastor? E aí eu quero agora, dos que não estavam aqui 38 anos atrás, mas que hoje tem 38 anos, quem tem 38 anos hoje? Tem alguém aí com 38? 37, 39. Hoje. Vem cá, pastor, vem cá por gentileza com sua família, vamos tirar uma foto aqui. Tem como botar o irmão Aziz ali também? Para a gente sair pertinho dele? Se não tem jeito, vamos ficar aqui para a gente tirar uma foto. Ficar uma foto memorial. Tem uns em casa, né? Ok. Irmã, as duas, né? As duas que estavam aqui, 38 anos. Sim. Irmãos, é importante que vocês estão aí, tenham em máxima consideração esses irmãos e os demais que não puderam estar aqui, como membros fundadores. A história deles, a importância deles, o trabalho dos irmãos. Então, para os mais jovens, tragam à memória os feitos desses irmãos, para que hoje a gente está num tempo bonito e aconchegante como esse. Deus possa abençoar as irmãs, pode sentar. Muito obrigado. E agora, vamos ver como estão essas crianças. Tem pouca criança aqui agora, tem juniores, né? Tem juniores? Já foram embora também? Então, vamos ver os jovens. Tem jovens aqui, né? O que significa a palavra Betel? Casa de Deus, lugar de adoração, de oração. Então, aqui é a casa de Deus, é onde nós falamos com Deus, onde nós nos encontramos com Deus, onde Deus faz presente. É a casa dele. E nós devemos estar na casa dele com maior carinho, com maior desejo, com maior vontade. Este é o lugar de oração. É onde nós falamos com Deus e Deus fala conosco também. Eu creio que os irmãos estão fazendo a história da igreja, né? Alguns dados estatísticos, depois vocês vão pegar essa turma de Jesus e levá-los, ver quantos casamentos já foram feitos na igreja, quantos batismos, né? E aí vai colocando isso no papel, e depois, lá na frente, eu fiz uma conta aqui, já tem quase 2.000 domingos que os irmãos reúnem aqui. Né? Se fosse 40 vezes, o ano tem 51, 52 domingos, já daria os 2.000 domingos, né, pastor? Então, já é muito culto, graças a Deus. E o depoimento do irmão, quantas igrejas filhas, não é isso? Acho que já tem alguma neta, pelo que eu entendi, já tem neta. Então, é uma igreja missionária. Então, meus parabéns para os irmãos da Igreja Betel, ao pastor Leandro, que está na direção. Ele é do Rio, formou em Joinville e está no nosso Goiás, e vamos pedir a Deus para ele morrer no Goiás. Certo? Que ele... Não agora. Ok. Irmãos, foi-me pedido falar para os homens, mas eu não vou falar só para homens, porque a igreja é formada por famílias, né? E a igreja, ela beneficia as famílias. Nesses 38 anos, né, quantas famílias foram convertidas? Quantas histórias aqui foram mudadas? Né? Quantas pessoas saíram dos vícios? Se a gente fosse dar a oportunidade, as pessoas iam falar assim, olha, minha história é dividida em 2 capítulos, um antes de ter Jesus e outro depois de ter Jesus. Tem que ser a história para todo crente. E meu encontro pessoal com Jesus Cristo foi nessa igreja. Foi aqui que Deus falou no meu coração, foi aqui que mudou a trajetória da minha vida, da minha família, mudou o meu casamento, mudou a minha maneira de enxergar o meu trabalho. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental com essa sociedade, com essas pessoas aí. A igreja, ela transforma as famílias, transforma as pessoas, transforma a sociedade.
Imaginou se todo mundo fosse crente? Tinha boteco? Não tinha boteco. E aí nós teríamos muito mais proveito, não teria corrupção, teoricamente não era para ter corrupção. Então, a igreja é um agente missionária para mudar a sociedade, e essa igreja tem feito isso aqui, nesses 38 anos. E dentro dessas, a igreja é formada por pessoas diferentes também. Tem gente aqui do Nordeste, tem gente do Rio, tem gente do Goiás mesmo, comedor de piqui, tá certo? Então, a igreja, a gente aprende com os diferentes, certo? Tem os adolescentes e as crianças barulhentos demais, inquietos. Tem os idosos que gostam de tudo caladinho, quietinho, sem fazer barulho. E aí esse choque de idades, né? Mas é coisa de família. A gente briga, mas a gente ama. A gente reconcilia. E isso é maravilhoso, porque nós aprendemos com os diferentes, nós aprendemos uns com os outros. E aqui é onde nós nos sentimos amados. É aqui que Deus nos cura das nossas enfermidades. É aqui que Deus restaura as nossas histórias. Então, compensa estar na igreja. Aquele irmão que já foi vacinado uma vez, vacina pela segunda vez e vem embora para a igreja. A probabilidade do vírus pegar você depois de 2 doses é muito pequena, certo? E quer vivamos, quer morramos, nós somos de quem? Somos de Cristo, nós vamos para o céu. Ou mais cedo ou mais tarde todo mundo vai. Certo? Lógico que nós temos que ter todos os cuidados, passar o gel, manter a distância, usar a máscara, certo? Mas é importante nós estarmos reunidos em comunhão uns com os outros. Nós nos aquecemos, nós aprendemos uns com os outros. E dentro desse grupo, eu quero falar especificamente para os homens, mas tudo que eu falar aqui serve para os demais, as lições que nós queremos compartilhar com cada um dos irmãos. O texto que nós queremos deixar como referência 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58, fala que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós devemos sermos firmes. Tem um hino nosso que fala, oscilando a minha fé. Conhece ele? Oscilando minha fé, Cristo valerá. Então, nós não podemos ser um homenzinho torto, que anda no caminho torto, que tudo que faz é torto, mas nós temos que andar com retidão, andarmos com firmeza, um dia sim e outro também. E sermos constantes na obra do Senhor. Não é aquele crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, mas os 2 pés dentro da igreja, com convicção, trabalhando, sendo útil, chegando o pastor, falou assim, pastor, eu sou badeco de pastor. O que é badeco de pastor? É aquele que está à disposição do serviço da igreja, certo? Se é para capinar um lote, nós vamos capinar um lote, se é para lavar as vasilhas, nós vamos lavar a vasilha. Eu gostava demais de lavar vasilha, mas depois que eu peguei uma doencinha chamada Parkinson, eu agora não tenho força nessa mão de jeito nenhum. Eu era um ótimo lavador de panela, daqueles panelão de almoço. Eu pedi às irmãs, deixa eu lavar essas panelas. Aquilo era prazeroso para mim. Hoje eu não dou conta mais. Mas a gente faz outras coisas que a gente consegue. Então, nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que compensa trabalhar no serviço do meu rei. Nós somos felizes, audaciosos. Eu estive lendo no site da igreja, fala nos propósitos da Igreja Batista Betel. A missão dos irmãos é ser discípulos de quem? De Cristo. E fazer discípulos para quem? Para Cristo. Obedecendo o Mestre. E a gente ganha as pessoas através dos relacionamentos. Certo? No meu trabalho, quem tem que ganhar as pessoas no meu trabalho sou eu. Não posso pedir à igreja para ir lá no meu trabalho falar para aquele colega do meu trabalho. Deus me colocou como missionário naquele lugar. Na minha família, eu posso chamar o pastor para ir lá orar por um problema de família, mas a minha família quer ver em mim a pessoa de Cristo. Olha, está passando problema de família? Vamos lembrar de quem? Lembrar do irmão Vantuil. Ele é o crente da família. Então, nós temos que ser referenciais no trabalho, na família, na vizinhança. Então, é ser discípulo de Jesus Cristo. A visão dos irmãos, adorar a Deus como centro da nossa vida. Ele está no centro da nossa vida. Nós temos uma vida cristocêntrica. Então, significa que Cristo, Ele está no controle da minha vida.
Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E logo eu vou obedecer o que Ele manda. Ele é o mestre, eu sou o servo. Eu vivo para obedecê-lo. As minhas vontades, os meus pensamentos, os meus desejos, tudo tem que ser consultado a Deus. Tudo que nós vamos fazer do amanhecer até o entardecer, nós temos que consultar o Senhor. E Ele direcionar as nossas vidas. É perseverar na exposição fiel das Escrituras. É aquele crente que não abre mão da palavra, tem suas convicções na palavra. E no serviço cristão. E os seus valores, amor, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? Tratar cada um com respeito, com admiração, fé, serviço. A igreja tem que trabalhar servindo uns aos outros, servindo a sociedade, servindo aqui no templo e nas atividades da igreja e manter a sua perseverança. Então eu acho que os irmãos foram extremamente felizes quando colocaram esses ideais para a igreja. Em se tratando do homem da igreja Batista Betel, o homem ele é extremamente importante na sociedade. Nós temos o marido, a esposa, os filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças, os idosos, os anciões, né, que são os idosos. Todas as categorias em família nós aprendemos com cada uma delas. As nossas mães com aquela doçura. Eu lembro quando eu estava doente, uma vez quase morri, eu fui para o hospital, e minha mãe, eu casado já, minha mãe chegava com a mão dela bem fininha, passava no meu rosto. Aquilo era refrigério para a minha alma. Depois meu pai com as mãos toda dura, calejada, e passava na minha mão, no meu rosto. Não era aquela doçura da mãe, mas eu interpretava como um gesto de carinho. Então, a doçura das mães, a alegria dos jovens, né? Como a gente sofre com os barulhos dos filhos nossos, no dia que eles vão embora, a gente sonha com aqueles barulhos, certo? Mas o homem põe firmeza no lar. O homem estabelece segurança no lar. O homem define sexualidade dos filhos. Quem define sexualidade dos filhos é o posicionamento firme de um homem. Os filhos estão olhando para o pai. A mãe carrega na barriga 9 meses, dá mamar, mas depois rompe aquele cordão umbilical, e deve ser rompido, e o referencial, o super-herói é o pai. É incrível. Quando o pastor falando dos homossexuais, lésbicos e homossexuais, todos eles tiveram algum transtorno de identidade com os pais. Ou era uma mãe muito forte, que anulava o pai, ou é um pai ausente, ou um filho que cresceu sem pai. Evidentemente, existem muitas exceções disso que nós estamos falando. Mas quem define sexualidade dos filhos é o pai. Então, para aqueles que são casados, se o seu marido não está assumindo posição como homem do lar, ore para Deus para mudá-lo. Porque se você tiver um marido em casa que se posicione como pai, como líder, o seu lar vai ser bem-sucedido e muitos problemas serão eliminados, tanto na igreja quanto em casa. E algumas características que eu quero deixar para os homens da Igreja Batista aqui, Betel. Primeiro deles, homens da palavra de Deus. Todos nós, sejam homens, mulheres, todos aqui que estão nos ouvindo, nós temos que ser pessoas vinculadas à palavra de Deus. Homens que creem na Bíblia. Nós temos que crer na Bíblia. Ela é a escritura inspirada por Deus. Não há erro na palavra de Deus. Não há falhas na palavra de Deus. Homens que obedecem à palavra de Deus. Homens que buscam orientação nas Sagradas Escrituras. Assim, todo crente, nossa vida, nossa conduta, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nessa trajetória toda, nós temos que levar a vida em consulta à palavra de Deus. Com quem eu vou casar? Onde que eu vou trabalhar? Como que eu vou educar meus filhos? Como vai ser o meu relacionamento em casa com minha família? Como que eu devo me posicionar no trabalho? As minhas palavras, o que eu tenho lido, o que eu tenho, onde eu tenho andado, com quem eu tenho andado. Isso nós precisamos de orientação na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos, como que é? Justamente, vocês estão bons de Bíblia.
Então, e a outra passagem lá que a Bíblia fala sobre conhecer os jovens, lá em Salmos, como fala, como poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Quando nós lemos e praticamos a palavra, nós estamos afastando o pecado. Lembra do super-homem com criptonita? Certo? Quando o criptonita chegava perto do super-homem, ele enfraquecia. A criptonita é o pecado. Mas quando nós estamos cheios da palavra de Deus, a criptonita afasta de nós. Então, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós nos afastamos do pecado. E nós nos fortalecemos no Espírito. E nosso Espírito vence os desejos da nossa carne. Primeiro, Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O crente não tem que ter vergonha da Bíblia. Eu lembro quando a gente era adolescente, e isso passa na vida dos adolescentes, ter vergonha da Bíblia. Eu já tive vergonha da Bíblia. Eu ia para a igreja, e aí eu tinha medo dos meus colegas virem com a igreja, eu escondia a Bíblia de um jeito, escondia. Aí adolescente gosta de aquelas biblinhas pequenas, né? Eu sou Gideão, eu distribuo aquelas Bíblias pequenas, e alguns, pai, eu vou levar a Bíblia dos Gideões, eu sei por que eles querem levar a Bíblia dos Gideões, porque elas cabem no bolso. Aí o crente, aquele crente assim, espionagem, né? Olhou aqui, ninguém sai, agora tira a Bíblia do braço. Nós não precisamos ter vergonha da Bíblia, porque a palavra de Deus é o Evangelho que tem o poder para transformar a mim e a cada um de nós. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar. A Bíblia, nós ensinamos as pessoas, ensinamos, a começar dentro do culto doméstico, dentro da nossa casa, nós ensinamos os nossos filhos. Nós devemos inculcar a Bíblia a palavra na mente dos nossos filhos, para quando eles crescerem, eles não desviarem. A importância, se o seu marido não chama você para o culto, fala assim, amor, vamos fazer o culto, é a hora do culto, põe esse homem para orar junto com seus filhos, cutuca ele, ensina ele, mas não deixe fazer o culto, certo? As crianças, elas valorizam muito isso, elas jamais vão esquecer o culto doméstico, certo? Um dia que está brigado marido e mulher, ou culto difícil de acontecer, né? Cada um fica lá, eu vou esperar por ele, vai esperar por mim. Aí alguém tem que começar, certo? Na hora de dormir, assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, e coloca um versículo bíblico no memorial no quarto, né? Alguma coisa que referencia assim a questão disso. Mas nós temos que ensinar a palavra de Deus dentro do nosso lar, nós devemos inculcar e ensinar na vida dos nossos filhos. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não se envergonhe, que maneja bem a palavra de Deus. Aquelas gincanas antigamente, né? A gente fazia gincana. Vamos ver se vocês estão bons de gincana. Qual foi o bicho que não entrou na arca de Noé e não morreu? Peixe. Olha que homem inteligente. Qual foram os dois bichos que falaram e não é gente? A jumenta do Balaão e a cobrinha enganou a danada Eva. Entendeu? Tem que ser bom de Bíblia. Tem que guardar isso tudo, né? E assim a gente vai. Reflexão nessa primeira parte. Como tem sido o meu contato com a Bíblia? Qual tem sido o meu nível de conhecimento de Bíblia? O nível de conhecimento de Bíblia nosso não precisa estar 38 anos na igreja. Em um ano eu posso aprender muitas coisas com o pastor, na EBD. A EBD, irmãos, não podemos deixar de frequentar a EBD. A EBD é onde nós aprendemos, é a escola bíblica dominical. Nós aprendemos a matéria Bíblia. No qual dia da semana? No domingo. EBD, Escola Bíblica Dominical. Só não reprova ninguém, graças a Deus. Todo mundo passa. Então, nós temos que meditar na palavra de Deus, inculcar essa palavra na nossa mente, mas se nós não tivermos a Bíblia nas mãos, ela tem que estar no nossa mente, nos nossos corações. Homens de oração, além de ser conhecedores da palavra, praticar a palavra, estudar a palavra e ensinar a palavra, nós devemos ser pessoas de oração. Os homens, as mulheres e todos estão aqui, nós temos que ser crentes de oração. Deus fala conosco através da palavra. Nós falamos com Deus através da oração. E orar faz bem para a nossa alma. Porque nós chegamos diante de Deus atribulados, ansiosos, aflitos, angustiados,
perplexos, muitas vezes indecisos, confusos, precisando de uma orientação de Deus, e a gente prostra ali no quarto nosso, na nossa cama, ou nós andamos na rua com os olhos abertos, mas falando com Deus. Aquele dia que há uma angústia na nossa alma, e todos nós passamos por isso. E aí nós falamos com Deus, e Deus ouve a nossa oração. Deus não rejeita a nossa oração. Os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. A única coisa que afasta nós de Deus são os nossos pecados. Afastam a nossa comunhão com Deus. Mas se nós estamos em oração e lendo a palavra, Deus está conectado Wi-Fi com Deus, banda larga, todo instante, em qualquer lugar pega. Você fala com Deus e Ele ouve você, e Ele te orienta, Ele te norteia, certo? Então, se a mocidade aqui, se você está namorando aquele rapaz, se você acha que aquele rapaz não sabe se deve casar com ele ou não, coloque diante de Deus, certo? Se você é um rapaz que é uma moça bonita e não acha, ai, Senhor, Deus não me manda a moça bonita, ora a Deus, que Deus manda a mulher mais maravilhosa do mundo para você. Então, é oração. Efésios 6, versículo 18, orando com toda oração e súplica no Espírito, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar um pelos outros. A intercessão é quando eu coloco diante de Deus em favor do pastor. Quando eu, como membro da igreja, eu oro pelo meu pastor. Eu oro por aquele irmão que está passando um momento de luto, um momento de enfermidade. Eu oro por aqueles que estão passando por momentos difíceis no casamento. Então, nós devemos orar intercedendo um pelo outro. Criar uma rede de oração, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós abençoamos uns aos outros, e onde nós clamamos uns pelos outros. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações sejam conhecidas diante de quem? Pela oração e súplica, com ações de graça. Sermos gratos nas orações nossas. Nós não podemos ser crentes 6 horas. O que é o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim. Ora por mim, ora por mim. Mas nós devemos ser gratos. Começar as nossas orações de gratidão. Senhor, eu te agradeço pela casa, eu te agradeço pelo pão, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela igreja que eu tenho, eu te agradeço pelos irmãos que eu tenho, eu te agradeço pelos filhos que eu tenho, eu te agradeço pela minha família. E aí, gente, se nós formos enumerar, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Muito mais. O problema é que nós começamos a fazer as nossas orações se tornarem viciosas. Pedimos, e muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Filipenses 4, 6, já li, vamos ir para frente. Minhas experiências de oração. Como têm sido as minhas experiências de oração? Quanto tempo que eu tenho dedicado em oração? O que eu tenho falado com Deus através da oração? Eu tenho falado mais com o meu celular? Ou eu tenho falado mais com Deus? Homens de vida santificada. Por crermos e obedecermos a palavra de Deus, os homens batistas são homens de vida santificada. Se eu leio a Bíblia e pratico, se eu oro, automaticamente eu me consagro mais, eu me santifico. Santidade é o seguinte: quando eu estava andando longe dos caminhos do Senhor, andando segundo o curso deste mundo, eu era escravo do pecado, eu era filho do diabo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor, eu converti. Deixei o caminho do pecado. Agora eu olho andando pelo autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. E aqui começou uma nova vida. Esse andar voltando para as coisas de Deus é o que nós chamamos de santidade. Tem gente que converte e fica bebê para o resto da vida. Não quer andar. Mas quando nós começamos a andar devagarinho, abrindo o nosso passo e olhando para Jesus, nós estamos santificando. O santificar é deixar as coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. E aqui a Bíblia fala em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai dessas pessoas, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo,
mas antes serve seus ventres e com suas palavras e lisonjas enganos os corações dos simples. São pessoas que não têm santidade. Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, não como pessoas tolas, pessoas do mundo. E aí a gente faz reflexão dessa parte. O meu corpo, os meus pensamentos, a minha boca, o que tem falado da minha boca? Os meus olhos, o meu coração, por onde eu tenho dado meus passos? Eu tenho andado voltando para as coisas de Deus? Eu tenho andado indo para a igreja? Eu tenho andado junto com os santos? Ou eu tenho sentado na roda dos escarnecedores? Então hoje nós somos crente, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas ainda nós temos uma natureza chamada pecaminosa. Nós dependemos, ou nós alimentamos o nosso espírito, ou nós alimentamos nossa carne. Um dia, quando nós estivermos no céu, essa natureza pecaminosa vai ficar. E lá nós estaremos para sempre com nosso Senhor. E não haverá mais morte, tristeza, dor ou pecado. E essa luta vai passar. Essa luta vai passar. Homens que testemunham. Podemos ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo por meio do testemunho pessoal de cada membro da igreja. E aí, irmãos, uma família para vir para a igreja, se uma criança converte, ela traz um irmãozinho, alguma vez o pai ou a mãe vem. Se a mãe converte também é do mesmo jeito, mas se o pai converte, vem todo mundo. Pode olhar nessa igreja, até isso que eu estou falando, nesses 38 anos de história, se converter um homem, ele conseguiu trazer a família dele toda. Pode ter uma exceção à regra. Então, daí a importância do homem em conduzir a família para as coisas de Deus. Agora, eu fico triste quando está aqui dentro da igreja, a mulher vem e o marido não vem para cá, a igreja. Então, as irmãs que estão aqui com o marido não vieram, e vocês que estão me ouvindo, fora aqueles que estão com problema de saúde, não deixe de frequentar a igreja. Certo? O seu filho, a sua esposa, precisa da sua presença física aqui. É importante isso. Conduzindo o lar. Então, nós ganhamos pessoas através do nosso testemunho pessoal. É através do bom testemunho. As pessoas estão fazendo a leitura da nossa vida. Tem pessoas altamente observadoras. Não querem ouvir nenhuma palavra nossa, mas querem andar conosco. Teve uma vez que conta-se uma história de que um rapaz evangelizou tanto para um rapaz, colega de trabalho, e esse rapaz não convertia, ele pregava bem, ele orava bem, fazia tudo, e eles se ausentaram. E aí, passado um tempo, ele encontrou o rapaz, e ele perguntou, e aí, você converteu? Converti. Porque eu preguei? Não. Mas porque você viveu aquilo que você pregava. E é por isso que hoje eu senti saudade de você, e no tempo que você não estava perto de mim, Deus tocou meu coração. Então as pessoas precisam de pessoas que dêem bom testemunho. Provérbios 11:30, fruto do justo é a árvore da vida, e quem ganha almas é o quê? Sábio. Como tem sido o meu testemunho em casa? Se alguém encontrasse minha esposa e perguntasse, como que o irmão Vantuil na casa sua? O que minha mulher ia falar para vocês? O que as minhas duas filhas poderiam falar de mim? Será que o meu pai, ele vive aquilo que ele prega aqui na igreja? Ou é aquela história que o menininho falou assim, pai, vamos mudar para a igreja? E aí o pai pergunta, por que, meu filho? Porque lá o senhor é um santo homem de Deus. Aqui em casa o senhor bate minha mãe, briga com nós, espanca todo mundo, xinga os vizinhos. Então, nosso testemunho em casa, com os nossos vizinhos, certo? Se Deus mandou um vizinho bom para você, leva presente para ele. Se Deus mandou um vizinho ruim para você, ora por ele para depois mandar o presente, mas não deixe de dar o presente. Elogia os vizinhos, por mais que ele seja de natureza bem difícil, elogia. Não tem ninguém tão ruim que não tem algo de bom, certo? Descobre o que é bom desse vizinho, fala bem dele, que você vai ganhar ele para Jesus. Na igreja, né? Dá bom testemunho entre os irmãos, certo? Nós temos sistema de governo, aqui faz assembleia, nas assembleias nossas, nós não podemos fazer nossas assembleias momento de competição.
minha palavra vai prevalecer. Não, o irmão eu vou contra o irmão só de pirraça. Nós não podemos fazer isso. Certo? Nós não podemos ser lembrados na igreja como aquele irmão pirracento. Podemos ter aquele irmão de convicções firmes. É aquele que vai no contra, mas quando ele se posiciona contra, ele tem fundamento no que ele está falando. Não por maldade. No trabalho e na sociedade. Homens de coração compassivo. O homem deve demonstrar amor pelos perdidos. Olha o que Mateus 9,36 diz. E vendo as multidões, Jesus vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como que nós estamos olhando para a sociedade? Quando a gente olha para essas pessoas aqui no bairro, quando a gente vai para o trabalho, a gente vê as pessoas atravessando por nós. Qual o olhar que nós estamos tendo por essas pessoas? Uma palavra para os homens. Nós somos homens. Nós temos que trabalhar a nossa natureza pecaminosa. Como que eu consigo olhar o sexo oposto? Como que eu consigo olhar uma mulher? Um olhar de compaixão ou um olhar de desejo? Então, nós temos que ser pessoas compassivas. Conseguir enxergar as pessoas com um olhar de misericórdia. Olhar como Jesus olhou as pessoas. Pessoas que estão andando distante dos caminhos de Deus e que precisam voltar para os braços do Pai. 1 Pedro 3,8, e finalmente sobre sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando aos irmãos, misericordiosos e afáveis. Afáveis. Eu estou sem meu óculos, mas deu para ler. Então, nós devemos sermos compassivos uns com os outros. Não julgarmos superior, mas que a gente considere cada um superior a nós mesmos. Servir, colocar na posição de servo. Pastor, estou à disposição de servir o Senhor, o que eu posso ajudar? Chegar no trabalho que você participe das mulheres, de alguma forma você servir entre as irmãs. Os homens, certo? Nós temos aqui reunião de adolescentes, de jovens, tem reunião das senhoras, tem reunião de casais. Por que não ter reunião dos homens da Igreja Batista Betel? Vamos lá, o mutirão dos homens, reunir na casa dos homens, orar entre os homens. As mulheres iam cantar e ver os homens fazerem isso. E por último, homens que contribuem. Contribuem o quê? O nosso tempo, o nosso dinheiro e os nossos talentos. O que eu, como homem, posso doar para a igreja? Certo? Se meu trabalho não permite eu participar muito das atividades da igreja, mas o meu carro está à disposição da igreja, minha oferta à disposição da igreja, os meus bens estão à disposição da igreja, a minha casa está à disposição da igreja. Então nós temos o que Deus tem com você para o reino de Deus. O que você pode servir a igreja com o seu conhecimento? Você é uma pessoa que pode ensinar na escola bíblica dominical, Deus te deu sabedoria para o ensino, você tem talento para cantar, você sabe tocar, você sabe evangelizar, você consegue orar, você é pessoa que gosta de fazer visita. Como que as pessoas gostam de visita? Você chegar na casa da irmã e falar assim, irmã, hoje eu vim aqui orar com a senhora, e eu quero ouvir a senhora. Aquela irmã falou, irmãos, como que eu precisava dessa oração? Então, nós devemos contribuir no reino de Deus. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. No serviço do nosso Rei, nós temos que servir Ele com alegria. Não pode ser um fardo para nós, não pode ser algo penoso, tem que ser algo que a gente faz com contentamento, com prazer. Quantas histórias aqui os irmãos vão lembrar de coisas que vocês fizeram juntos. Gente, aquele acampamento foi maravilhoso, certo? Aquele jantar, aquele almoço. Então, aquelas coisas marcam a vida da gente. Eu quero concluir continuando esse desafio, que o homem batista ele tem como desafio permanecer firme na obra. Os homens da Igreja Batista Betel precisam permanecer firmes. A igreja precisa de vocês como referencial da igreja.
referencial para a sua família, referencial para os caminhos da igreja, referencial como homens diáconos que apoiam o pastor, homens que lideram a igreja, homens que se posicionam na igreja, homens que defendem as suas famílias na igreja. Homens firmes na leitura e prática da Bíblia, em oração, na fé, no testemunho pessoal, numa vida de santidade, em coração compassivo, com generosidade. Homens firmes nas atividades da igreja de Betel, em comunhão e no serviço da igreja. Homens firmes no seu casamento e na criação de seus filhos. Muitas vezes nós dedicamos tanto à igreja, somos tão ativistas, esquecemos do nosso lar. E o nosso primeiro lar missionário, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Não adianta nada eu tentar ganhar tudo lá fora, se eu perder o meu casamento, se eu perder os meus filhos, se meu lar está sendo destruído. Não vale a pena. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças. Fale com Deus agora. Peço ao Senhor para que a gente tenha mais tempo na leitura, na oração, trazer à nossa memória os feitos de Deus, os milagres de Deus, as suas experiências que você já teve com Deus em oração, aquilo que você está sendo vulnerável ao pecado, peça, Senhor, perdão. Senhor, não deixe eu cair nesse pecado. Arrependa daquilo que você tem feito que não tem agradado o Senhor. E peça para que Deus continue te usando na história da igreja Betel. Senhor, eu quero que meu nome seja lembrado nessa história. Mesmo que eu não tenha sido membro fundador, mas o tempo que Deus permitiu eu passar aqui, que fique na história dos irmãos, na memória dos irmãos, como aquele irmão agradável, aquele irmão alegre, aquele irmão que quando ele não estava presente, a gente sente falta dele. E peça por sua vida e sua família. Pai de amor, nesse momento nós colocamos cada irmão da igreja Betel. Os membros fundadores, nós te louvamos porque o Senhor usou os teus servos na instrumentalidade. Foram vasos usados, vasos de bênçãos, que através das suas vidas, suas famílias, puderam contribuir para o crescimento da igreja. Nós te louvamos pela vida deles. Te louvamos pela vida de cada membro que faz parte desse rebanho do Senhor aqui. Que haja comunhão, crescimento, envolvimento e alegria de servir a igreja. Abençoa o nosso pastor Leandro. Que o Senhor continue dando para ele a alegria de ser líder dessa igreja. Que o Senhor renova as suas forças. Que o Senhor fale ao seu coração, Deus. Que o Senhor mostre para ele que o Senhor o escolheu para estar nesse lugar. E que ele possa se sentir amado pela igreja, amado pelo Senhor. E que o Senhor o abençoe com poder e graça. Colocamos aquilo que tem sido motivo de inquietação desses irmãos na tua presença. E não deixa o inimigo destruir a vida de nenhuma pessoa aqui. Nós abençoamos cada um, desde a criancinha até o mais idoso. E que eles possam estar refugiados debaixo das tuas asas. De forma especial, intercede em favor dos homens, para que aqueles que têm assumido sua posição de líder na sua família, na sua igreja, continuem firmes. E aqueles que têm sido omissos, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa, que eles voltem ao primeiro amor e assumam a liderança da sua casa e na igreja. Em nome de Jesus, amém.